Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Salmo 112. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, pela eloquência e profundidade de suas homilias, e foi um dos maiores pregadores e doutores da Igreja. E sua vida foi marcada pela coragem em anunciar a verdade do Evangelho, mesmo diante de imperadores e perseguições. Tinha o dom de unir clareza, profundidade e aplicação prática, aproximando a palavra de Deus da vida cotidiana e que possamos nos aproximar da palavra de Deus para que a mesma esteja presente no nosso dia a dia. Na primeira leitura de hoje, da primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, dos versículos 15 ao 17, está assim: Esta palavra é digna de fé e deve ser plenamente aceita. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o primeiro. E Paulo inicia com uma expressão solene: esta palavra é digna de fé. Na tradição cristã primitiva, essa fórmula introduz verdades fundamentais, quase como um credo resumido. Aqui está o centro do Evangelho. Cristo, Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores. Não veio primeiramente para ensinar filosofia, dar exemplo ético ou trazer conforto psicológico, mas para realizar a obra da salvação. E o verbo salvar indica libertação radical, resgate do pecado, reconciliação com Deus e participação na vida eterna. E o apóstolo Paulo não fala como observador externo, mas como testemunha, dos quais eu sou o primeiro. Essa humildade não é falsa modéstia, mas consciência viva de que, sem Cristo, ele, perseguidor da igreja, estaria perdido. A conversão de Paulo torna-se um sinal de que ninguém está fora do alcance da graça. Ele se vê como primeiro dos pecadores, mas ao mesmo tempo primeiro exemplo da misericórdia de Cristo. E o texto ressalta a paciência de Cristo. Em grego, macrotimia, expressa a longanimidade divina, isto é, a disposição de Deus em suportar e esperar o pecador até que se converta. A vida de Paulo é a prova viva de que Deus não age com pressa de condenar, mas com paciência para salvar. E essa paciência pedagógica gera esperança em todos os que virão depois. E a leitura termina com uma explosão de louvor. Ao Rei dos séculos, honra e glória pelos séculos dos séculos. A experiência da graça não termina no eu, mas desemboca na glorificação de Deus. Toda conversão pessoal se transforma em liturgia, em adoração ao Senhor único e verdadeiro. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 6, dos versículos 43 ao 49, Jesus disse aos discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. E o homem prudente, ele constrói uma casa, cava fundo e coloca o alicerce sobre a rocha. E quando vem a enchente, a torrente contra a casa, não conseguiu derrubá-la, pois estava bem construída. E assim é a nossa vida, a nossa existência pautada na palavra de Deus. Nós temos o alicerce firme em Jesus. E Jesus mostra que a vida cristã
Não é apenas ouvir, mas praticar. Assim como Paulo não guarda a experiência para si, transforma em missão, Jesus nos chama para fundamentar a nossa vida de uma forma que não seja apenas para si, mas que dê fruto. E tudo parte de um encontro pessoal com a misericórdia divina, que não é teoria, mas vida transformada. E é isso que Jesus nos ensina, que tal vida transformada deve nos levar a um fundamento sólido. E o que temos no Evangelho, no versículo 43? Não há árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. E quem vem a mim, escuta minhas palavras, põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou o fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. Vejamos, antes de Cristo, qual era o sentido da lógica e da existência humana? Jesus agora coloca uma nova lógica no sentido existencial, no sentido da fé, no sentido de salvação. Mas a salvação ela não se dá de uma forma mágica e por isso nós temos que construir verdadeiramente a nossa fé, a nossa salvação no alicerce. No mundo onde muitos constroem a vida sobre a área da autossuficiência, do sucesso passageiro, das coisas morais que estão esvaziadas, das coisas materiais, de uma moral sem fé, o cristão é chamado a edificar-se sobre Cristo, a rocha firme. E sempre devemos nos perguntar: é fácil? Certamente não é fácil. Não foi feito para ser fácil. Fé não se trata de facilidade, e muito menos resolução imediata das problemáticas da vida. Fé se trata de uma transformação. A partir dessa transformação, temos sim a possibilidade de que muitas coisas podem mudar em nossas vidas, mas e ainda se não mudaram, continua-se o caminho da fé e o caminho da transformação. São João Crisóstomo, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.